Aí, gravando agora. Então, bom dia a todos. Tá, deixa eu só permitir mais um. Vamos lá. Queridos, a Pro vai resgatar algumas coisinhas que eu já, né, passei em aulas anteriores, mesmo sendo assim, né, numa aula mais impessoal, na verdade, onde foram gravadas, tá? E agora sim, daqui para frente, tanto essa quanto semana que vem, vai ser mais tranquilo, que eu vou fazer nesse formato do Meet, tá bom? O Edilson criou um grupo do WhatsApp de plantão, também é uma forma que eu vou estar com vocês, na verdade, segunda a quinta, das 15 às 16 horas. Eu estou pensando também agora na verdade, em diluir o grupo por grupos, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que aí vocês podem me enviar atividades, assim, de produção, tá, gente? Sem estresse, para dar umas atividades mais legais para fazer, tá? Então, assim, ou desenho, alguma composição, alguma coisa mais gostosa de ser feita. Porque até então, assim, via Classroom, eu estava em algumas turmas até como os alunos do teatro também pensar em reativar algumas atividades, né, no grupo de teatro, eu tenho que conversar ainda com eles como que a gente vai ficar, porque até então a gente tinha ideia assim, vai parar quanto tempo, vai parar, eu estou, para vocês terem uma ideia, né, o estado e o município, não sei se vocês sabem, já nós entramos em recesso, né, muitas escolas particulares optaram para não entrar em recesso, eu penso que é uma boa mesmo, que eu acho que no final do ano, no meio do ano a gente vai precisar desse tempo, por mais que a gente está em casa, a gente não para de trabalhar, né, eu quero que a gente tem que esperar, que eu não consigo falar ele ao mesmo tempo, igual andar de bicicleta, mastigar chicletinho. Vocês são ligadinhos na tomada, né? A Pro é ligada, mas ainda não consegue, tá? Pelo amor, é ótimo. Depois a Pro vai ler, tá bom? Mas aí a gente vai manter essa comunicação pelos grupos, ok? Mas sem mensagem, como eu falo, bom dia, boa tarde, boa noite, corrente, nada disso, né? Tem que ser um grupo funcional, um grupo de mandar atividade e de grupo de trabalho de estudo, ok? Então, conto com a colaboração de vocês, tá? Eu vou projetar a apostila, tá? Hoje a gente vai trabalhar no sistema de apostila, não vou trabalhar com os slides, porque o material tá todo lá, tá? Deixa eu só responder essa pergunta aqui. Cadê? Qual a página da apostila? Eu vou abrir agora aqui para vocês, já vou te mostrar, tá bom? As aulas de teatro eu perguntei, eu quero ter essa aula também. Vamos ver se a gente faz pelo Meet semana que vem, com o pessoal do teatro, que a gente vou pensar nessa possibilidade, tá? Cadê? Quem perguntou? Quem que é esse, gente? Vocês colocam os nomes de profile aqui que a gente não consegue. Quem que é esse daqui, É ó? o João Pedro. Quem? João Pedro. Ele, tipo, só foi umas 2 Ah, vezes no tá, gente. teatro. Então, não, mas vamos pensar se a gente faz pelo Meet, vai ser bacana. A gente faz na terça, no mesmo horário de teatro, ou a gente pensa num outro horário, até para não atrapalhar. Vou conversar com a coordenação, tá? Preciso da autorização dele. Ok, amores? Então, vamos lá. Ok. Vou pegar aqui, ó. Vou projetar a apostila. Mais alguma pergunta antes de eu projetar a apostila? Não? Mas eu vou conversar com a coordenação e dou esse feedback para vocês, ok? Vamos lá. Queridos, ó, é o módulo 10, arte estética. Todos vocês estão vendo a projeção? Sim, sim. Sim. Ok, beleza. Então, ó, módulo 10. Mas eu quero retomar um pouquinho a respeito da leitura de imagens, porque é muito importante. A nossa ideia esse ano, eu acredito que não sei se a missão foi porque a gente não sabe se foi ou não água abaixo, né? Na verdade, a questão da Bienal de Arte de São Paulo, que a ideia era o terceiro ano ir para lá. Mas a partir do momento que a gente faz uma visitação ao museu, a gente se depara com uma obra de arte, existem formas de ler, né? Quando a gente fala assim da leitura de uma obra de arte. E aqui a apostila traz um passo a passo da leitura de imagem, né? Do Feldman. Vocês entenderam bem esse passo a passo? Sim ou não? Mais ou menos. Mas eu Então, porque se a gente parar para fazer uma análise, é a mesma coisa, se você colocar um objeto na sua frente, vamos pensar nesse exercício, não precisa ser feito, tá? Só para você imaginar. Então, você pega e você coloca uma xícara, igual aqui na minha frente tem uma xícara, tá? Então, você vai descrever essa xícara, tá? A mesma coisa, você tem uma tela na sua frente, uma pintura, você vai fazer a descrição nessa pintura, tá? Aquilo que você vê nela, apenas o que é evidente, por exemplo, a xícara, tá? Ela tem umas coisas escritas, ela tem uma imagem, ela é branca, simples. Isso não é difícil. A segunda etapa é analisar.
você identifica nela elementos da composição, elementos formais, por exemplo, a cor dela é isso, a forma dela é assim, tá? Então, aí vem a questão, assim, um pouquinho mais profunda, o uso da luz na composição, se tem sombra, se a luz vem do alto, aí você vai fazer uma descrição um pouquinho mais aprofundada. Aí, o terceiro estágio, você já vai interpretar. Deixa eu só liberar mais um. O terceiro estágio, você já vai interpretar, quer dizer, essa obra, no sentido que ter por objetivo a identificação, as ideias, as emoções. Então, eu preciso conhecer um pouquinho sobre esse artista, ou melhor, em que movimento ela está inserida, tá? Você tem que saber o autor da obra, quem é, em que momento essa obra foi criada. E no quarto estágio, julgar. A maioria de nós, eu vou me inserir nessa também. Quando a gente olha uma obra, a gente já vai direto para o julgamento. Vocês concordam? Ah, ela é bonita. Por quê? Ah, sei lá. É bonita. Ou melhor, ela é feia. Por quê? Ah, porque ela é feia. Então, hoje, inclusive. Oi, Thales. Oi, Sabrina, tudo bem? Inclusive, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o belo, sobre o feio, sobre o trágico, sobre o cômico, até para a gente entender um pouquinho sobre a questão da estética numa obra de arte, tá? Então, essa questão do julgamento é muito sério, porque a gente costuma trabalhar com esse julgamento quase o tempo todo. Tá bom? Então, julgar é uma palavra de sentido forte, ó. Ainda mais quando você tem na frente uma peça, quando uma obra. Então, a partir do momento que eu julgo, eu na verdade, eu já dou minha opinião e já acabo determinando. Mas se eu descrevi, se eu analisei, certo? Se eu observei, eu tenho condições de julgar, vocês concordam? Tá? Aí tinha esse exercício aqui. Vocês fizeram na apostila de vocês? Ó, porque elaborar uma releitura, isso daqui é só para a gente brincar. E aquela pergunta que eu fiz sobre o Bansky, eu vou colocar depois no grupo para vocês, que hoje saiu um noticiário que o Bansky ele fez uma pintura em um hospital. Uma criança pegando na mão uma enfermeira, como se fosse assim, o herói para aquela criança hoje, uma heroína, na verdade, era uma enfermeira, uma profissional de saúde. Então, ele estava valorizando esses profissionais, que não era mais o Batman, nem outro super-herói, né, o Superman, e sim um profissional da área de saúde. Eu achei bem bacana o que o Bansky fez. E depois essa tela dele vai ser leiloada e o dinheiro vai ser todo convertido para o hospital. Eu achei o máximo. Depois eu vou colocar essa reportagem para vocês lerem, tá? E o Bansky também, esses dias ele pintou no banheiro da casa dele. Um monte de ratinho, daí a mulher dele pegou e falou assim, aí ele colocou, né, na rede social dele, mesmo ele não se identificando, tá, gente? Ninguém sabe quem é esse cara, assim, fisicamente, quem é Bansky. A gente pode estar andando na rua e se deparar com Bansky, ninguém sabe quem ele é, ok? Muito doido isso, né? Tudo bem, queridos? Então, quanto ler uma imagem, vocês entenderam um pouquinho? Ai, Calma que eu Jesus, tô alguém perdido fala na comigo? página. Tá perdido na página? Então, eu vou mostrar aqui para você, ó. Página 66, que a gente vai falar. 67, na verdade, que vai falar sobre categorias estéticas. Eu tô na 121. Achou? Ai, Jesus, volta, gente. 67, ok? Pronto. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. É o pai do Bate. Quem que é o pai do Bate? 67, tá? Vamos lá, deixa eu falar. Então, o que é estética? Vamos lá, quem que pode me falar? O que é, na opinião de vocês, estética? Pode falar, um de cada vez. Liga o microfone e pode falar. O que é estética? Olha, Sem medo de ser feliz, não precisa nem... na minha opinião, Pode falar, amor. estética é as cores, a composição, o tipo de iluminação que o pintor usa para compor a obra. O que compõe a obra, as cores, as formas, aham. O que mais? Quem mais tem alguma outra opinião? Cadê vocês? Quem mais que pode falar, que seja um pouquinho diferente? O que é estética? Eu tenho uma pergunta, tipo, o sentimento por trás da obra entra na parte de estética? Sim, claro que entra. Porque, assim, para você chegar na composição, tem toda uma subjetividade, né? Tem todo um disparador. E a emoção, ela é um disparador. Nada se cria do Professora, nada. Oi, amor, pode falar. o Caio falou que é aparência. Aparência, sim, também. Né? Hoje, se a gente falar sobre Estética, referencial de beleza.
o que seria hoje a estética, o referencial de beleza hoje, tanto masculina quanto feminina, como seria? Eu não sei, eu não presto atenção muito nessas coisas. Pra mim, eu olho a obra e se a Aham. pessoa parece, assim, poderosa ou confiante. Ou às vezes pode ser até uma obra simples, uma pessoa pequena e mais a paisagem. Pra mim, isso aí já tá bom. Uhum. A Nicole falou que é o padrão de simetria Isso. e o Bruno E falou mais, que é o Nick? traço. Os traços? Isso, traz também, isso mesmo. Que mais? Alguém mais quer falar? Então vamos, vou voltar, então eu vou para a leitura, tá? A Lua falou que é a estrutura da obra. Estrutura da obra, assim, tudo que vocês falaram, tá? Engloba o que são composições estéticas. Então, ó, talvez possa arriscar dizer de uma filosofia da arte, tem tudo a ver. Arte, filosofia, é como eu falo, a arte, ela não pode se desprender nem da filosofia, nem da literatura, nem da história, ela está conectada. O sentido estético, ele passa a ser atrelado à subjetividade cultural momentânea do sujeito. Aqui, toda essa teoria, assim como a leitura de imagem, ela foi pela teoria de Feldman. Quando nós falamos em categorias estéticas, a gente está indo pelo Vasquez. Tudo bem? Isso são os teóricos que escreveram sobre essas teorias e e a apostila seguiu esse material e a gente está seguindo, tá? Eu concordo, tá, amores? A Pro concorda com esses teóricos, fiquem tranquilos, tá bom? Eles são teóricos, assim, que vão numa linha de leitura de imagem, numa linha de filosofia bem interessante, tá? É possível mensurar o valor estético de uma obra a partir de uma base teórica. Então, assim, a gente tem como determinar a estética de uma obra. Belo, feio, cômico, trágico, tá? Tudo isso, mas para isso eu preciso entender o que é sublime, grotesco, eu preciso entender, tá? Então, ela é formada por 3 categorias, ó, preste atenção, tá? A primeira categoria pode ser qualificada como objetiva, então, quer dizer, é uma categoria mais racional, direta, tá? Pois julgará a obra a partir de conceitos técnicos de visualidade, assim como vocês falaram, ó, proporcionalidade, simetria, harmonia e unicidade, quer dizer, é uma obra onde você faz uma análise da composição da obra, de uma composição, de análise da composição como um todo, se ela é simétrica, se ela é harmoniosa, se ela é única, se ela está equilibrada, tudo isso. A outra categoria, ela é subjetiva, então, ela vai respaldar o quê? A sua análise. A partir do quê? Do afeto sentido pelo sujeito. Então, eu posso ver de uma forma e vocês, cada um de vocês vai ver de outra forma. Por quê? Aí vai de cada pessoa. E tem uma outra categoria mista que contempla o julgamento das duas categorias. Ou seja, a partir do afeto e da percepção visual, que julga se a obra esteticamente. Então, que a partir do afeto e da percepção visual, que é a união das duas, ok? Toda avaliação estética ocorre a partir da relação entre forma e conteúdo. Somam-se a isso 2 relações importantes, indivíduo e sociedade, real e idealizado. A variação estética sofre influência da relação real e ideal. Eu lembro muito desses memes que tem por aí, né? Expectativa e realidade. Assim como o gosto depende de ser protagonista da estética, como todas as suas paixões, aptidões, alegrias e sofrimentos. Existe uma relação estética do homem com as obras de arte, e essa relação é classificada por categorias. Pessoal, e essas categorias, elas permeiam toda a história da arte. E cada uma que eu vou falar aqui para vocês, elas vêm praticamente na cronologia da história da arte, ok? É muito comum haver uma relação ao belo, a uma associação do perfeito. Vocês concordam com isso? Quando eu falo de belo, eu penso em perfeito? Isso, o pessoal escreveu aqui através da obra, tá? Quando eu falo em algo belo, é algo perfeito, algo certinho, algo racional, onde tem sincronia, noções de gosto, equilíbrio e harmonia. Só que, em contrapartida, a categoria reservada ao feio é mais tranquila de ser comprometida. Estamos cercadas de coisas que possuem uma determinada função e não necessariamente possuem uma preocupação formal requintada, pensada e planejada, que seria o feio, ok? Por certo, então, chega-se à conclusão de que o feio não é um belo falhado, com defeitos ou algo dessa natureza. O feio é apenas outra forma de se mostrar uma informação, a partir das categorias estéticas. Então, feio é o oposto do belo. Tudo bem?
Só que ele não é o belo assim, então é algo belo que deu errado. Não, o feio, na verdade, é uma outra forma de mostrar uma informação, uma outra categoria estética, tá? Aqui eu vou diminuir um pouquinho. Aqui para vocês, ó. Aqui tem duas. Eu tenho Pensadores de Rodin e eu tenho uma escultura hiperrealista, tá? Do Roman. Olha aqui. Aqui eu poderia colocar como o belo e o feio. Ou melhor, poderia ser o belo e o feio? O que vocês acham? Bota realista nisso. Hiperrealista. E o Romank, ele trabalha com hiperrealismo, ele trabalha com essas esculturas que ele brinca com a proporcionalidade. Essa escultura, ela é gigantesca. A pessoa fica bem pequenininha. A pessoa é minúscula perto dele. Professora. Ele brinca Oi, pode falar. Não, tipo assim, particularmente pra mim, eu não gosto de hiperrealismo. Tipo, é esteticamente agradável, mas eu não gosto. Então, não sei. Vai de cada um. Uhum. Porque o hiperrealismo nada mais é que você representar a realidade, só que esse artista, ele brinca com a proporcionalidade das obras. Me agrada ele é o que nesse fez sentido. Aquele casal de velhos? Isso, ele mesmo. Tá? É ele mesmo. Ele que fez essa brincadeira, ok? Vocês entenderam a questão do belo e do feio? O belo é associado à perfeição e o Perfeição, feio tudo que é divino, é perfeito. Mostrar essa perfeição. O feio, na verdade, é apenas outra forma de mostrar informação, a partir das categorias estéticas. Assim, o feio não tem preocupação em mostrar nada certinho, perfeitinho, pelo contrário, ele tem essa liberdade. Ele só tem a preocupação de mostrar. De mostrar, independente se é certinho e perfeito. Tá. Ok? Agora nós vamos para o sublime. Ela pode ser interpretada como sendo belo, só que com uma amplitude, com a sua maior completude, ainda como outra categoria que qualifica a experiência do sujeito. Por exemplo, aqui ele colocou o pôr do sol. O pôr do sol é extremamente belo, é algo natural, tudo bem. Mas ele fez uma associação bem interessante. É um estágio de êxtase, ele foge à razão do sujeito. Por exemplo, a imaginação não consegue apreender, é imensurável, algo sublime é algo assim. Não tem como você explicar, é inexplicável. Por exemplo, você vai olhar um pôr-sol ou uma superlua, você fica assim, nossa, é lindo, é maravilhoso. Sabe quando algo que te dá é praticamente extasiante? É Vocês tão estão belo entendendo? que você não sabe como descrever. Isso, é algo sublime. Tá? Aqui ele até explica, quando alguém está diante do pôr do sol, dificilmente não se sente tocado pela grandiosidade, não se pensa que é a cor do céu, mas que as sombras, né, antagônicas dessa luz são a tonalidade roxa, simplesmente se contempla e vê, né, se maravilha do momento, né? Então é algo sublime, é algo chega a ser sobrenatural, tá? Essa associação da teoria do Vasquez. Sublime, tudo bem? Entenderam? Então, ó, para relembrar, belo, feio e sublime, tá? Agora o trágico. Possui um aspecto dramático misturado com o desprazer, que envolve o sujeito que olha a obra. Por exemplo, aqui, uma boate que pega fogo, um grupo musical que morre em um acidente, um avião, um ídolo de Fórmula 1 que teve sua morte antecipada em uma curva, ou simplesmente um desastre natural, né, provocado por um tsunami. Esses são exemplos que são considerados trágicos, né? Aqui tem uma imagem, né, após um tsunami aqui, um exemplo de uma categoria de trágico. Então, algo trágico é algo que você olha e te causa um certo, sei lá, um desespero, uma dor, uma aflição, aí vai depender de cada um e de cada situação, certo? Tudo bem? Lembrando que são categorias estéticas, para você fazer uma análise, são as categorias que te causam alguma emoção, ou estranhamento, de repente. E o cômico? A categoria do cômico, riso é a resposta imediata para uma obra categorizada como cômica. Poderíamos citar alguns exemplos, como é o caso dos filmes estrelados ou produzidos por Chaplin ou Mazzaropi. Esse daqui tá bem pequenininho. Então, ó, vou relembrar. Belo, associado à perfeição. Feio, né, que é mais tranquilo ser compreendido, mas está cercado de coisas que possuem uma determinada função e não necessariamente uma preocupação formal, você pode ter liberdade de criação. Sublime, algo que causa um estágio de êxtase, que foge à razão do sujeito, algo sobrenatural.
trágico que possui um aspecto dramático, né, misturado com o desprazer, o cômico que está associado ao riso, e algo grotesco. Algo grotesco é que lida com o estranho, com o disforme, com alguma anomalia. E algo grotesco está associado também a algumas obras da Idade Média. Inclusive, aqui tem uma gárgula, né? Que é um exemplo que está uma das gárgulas que está em cima da Catedral de Notre Dame. Aqui, algumas imagens monstruosas que eram construídas para amedrontar aqueles que não seguissem as palavras da igreja, né, que norteava a arte na Idade Média. Então, algo grotesco, algo que lida com estranho, bizarro, disforme, algo que tem até uma certa anomalia. Professora. Ok? Pode falar, João. O trágico, tipo assim, no teatro grego era tragicomédia, mas se a gente fosse classificar, ia ser no trágico ou no cômico? Então, o tragicomédia, na verdade, porque tudo no teatro começou o trágico, que lembra que eu já falei que eram aquelas peças que duravam horas e horas e eram histórias tristes pra caramba, né? Sempre com muito sofrimento. Vou dar um exemplo de uma história trágica do teatro grego. Por exemplo, a mãe teve um filho. Aí esse filho foi tirado da mãe no nascimento, anos depois. Esse filho se reencontra com a mãe, mas ele não sabe que ela é a mãe, se apaixona pela mãe e mata o pai para ficar com a mãe. Ah, o professor de literatura falou. Isso. Tá? Édipo Rei, né? Oi? O nome da obra é Édipo Rei? Isso, é Édipo Rei. Então, assim, são histórias trágicas, histórias que sempre acabam com morte, com coisas tristes, e a comédia foi criada nos intervalos das tragédias para dar uma relaxada na plateia, né? Por isso surgiu a tragicomédia. Então, assim, eu preciso criar alguma coisa, porque quando tinha os festivais de teatro na Grécia, durava dias. Então, assim, pensa a plateia só chorando de desespero, porque o trágico é algo que causa dor, né? Triste. Então, assim, nessas categorias estéticas aqui, o Vasquez, ele colocou essas categorias para a gente entender, porque a hora que eu olho uma imagem, eu consigo identificar qual a sensação que ela me causa, né? O que ela é. Então, eu entendo se ela é bela. Vou voltar para mim agora, tá? Nossa, tadinha, a Raquel queria entrar faz tempo. Oi, Raquel. Cadê a Ana ali? Eu não tinha ouvido. Ó, quando é belo, voltou para mim? Ou tá na apostila ainda? Deixa eu parar aqui. Tá na apostila, agora voltou. Aqui, ó. Agora voltou. Ó, ela se é bela, ela é perfeitinha. Se é feia, ela não tem a necessidade de aderir a regra nenhuma, ela tem a liberdade, tá? Se ela é trágica, ela pode associar algum acontecimento ruim, né? Seja ele natural, ou seja uma pega-fogo em algum lugar, ou um tsunami. Se ela é cômico, ela tem que ser associada ao riso, à alegria, alguma coisa engraçada, né? Ali fez uma associação ao Chaplin, ao Mazzaropi. Se algo sublime é algo sobrenatural, algo, né, inexplicável às vezes, ali fez uma associação ao pôr do sol, tem a superlua, que falou até que vai ser hoje, hein? E algo grotesco, né, grotesco, aí fez uma associação até à Idade Média, que a gente vai estudar daqui uns dias, tá? Já vou adiantar, já dar um spoiler aí do nosso conteúdo, que fala sobre aquelas obras que tinham o objetivo né, que fala sobre as gárgulas que estão lá em cima da Catedral de Notre Dame, que está sendo reconstruída, né, após o incêndio que teve no passado, tá? E aí ele que assustava até as pessoas, né, o objetivo delas, ok? Mas aí a minha pergunta tem alguma dúvida em relação ao que eu falei? Que aí eu vou explicar a atividade. Vou ver se tem alguma mensagem. Por mim, pode ir. E aí, galerinha, alguma dúvida? Esse bate, mulher, não bate. Então, eu vou voltar lá para o slide. O slide é ótimo, né? Para a apostila, para eu mostrar a atividade para vocês, tá? Professora, Oi, amor. estão perguntando se pode colocar o nome na chamada já. Pode. Ó, aqui, o que está pedindo? Vocês estão vendo aqui vou só abrir a página 69? Tem 6 espacinhos aqui, certo? Para você colocar. Aqui está pedindo para recortar e colar 6 obras de arte no álbum de fotografias e você vai exemplificar as categorias estéticas expostas, por exemplo, se é bela, se é feio, se é sublime, se é grotesco, se é cômico, se é trágico. Então, o que vocês vão fazer? Pode pegar de revista,
eu parar aqui e voltar para mim. Pode pegar de revista, pode pegar de jornal, pode imprimir, tá? Se quiser. E aí vocês vão associar, vocês vão colar um pedacinho em casa. Ah, vou pegar uma foto de um pôr do sol, vou colocar lá Sublime. Ah, vou pegar o cartaz de um filme de comédia, né? Um pedaço assim, vou colocar lá no cômico. Vou pegar uma foto grotesca lá de uma imagem de um monstro, né? Algo sinistro, vou colocar lá em grotesco, tá? E aí depois, eu vou pegar esse grupo do WhatsApp e vou seminar ele, vou dividir por turmas. E eu vou explicar no grupo, por isso que eu peço um pouquinho de paciência. Vocês vão me mandar, vão tirar uma foto da atividade, vai ter uma semana para fazer, fiquem tranquilos. E vocês vão me mandar pelo grupo de plantão. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, não se preocupe, essa atividade tem uma semana. Não, calma. Eu estou falando dessa, tá? Ah, tá. E eu vou dar uma retomada nas outras, eu vou ver uma outra aqui que foi interessante, e aí eu peço. Mas, por enquanto, eu estou combinando com vocês essa, tá? Fiquem tranquilos, eu sei que vocês têm bastante coisa para fazer. Eu quero, a respeito dessa atividade, deixa eu dividir os grupos primeiros, disseminar esses grupos agora, aí vou mandar o linkzinho para vocês ali no grupo de artes. Primeiro ano, entra no grupo primeiro ano, segundo ano, segundo, terceiro, terceiro, tá? E aí ali é onde vocês vão mandar só para mandar atividade, sem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, corrente, nada disso, pelo amor de Deus. Combinado? E aí eu vou abrir um dia certinho, bonitinho, só para postagem das atividades, ok? Aí agora eu quero saber se tem alguma dúvida, que nosso horário está acabando. Vai ser na quinta, Que né? provavelmente... Oi? Pra mandar na quinta? Isso, uma semana. Fiquem tranquilos, Explica tá? de novo, por favor, a atividade. Fala para mim, amor, ficou bem baixinho. Você pode explicar de novo a atividade, por favor? Só porque... Sim, eu vou projetar lá novamente, tá? É só um minutinho. Ó, aqui na página, deixa eu voltar lá, 60 e... Ih, travou. 69. Professora, Você vai buscar em revista. Ah, sim, né? É uma sofrência total, aqueles dois lá morrendo. Coitado. Os dois não, né? Só ele. Ele e aquele monte de gente. Ó, você vai pegar jornal, revista, ou pode imprimir da internet também, se tivesse acesso. Imagens que tenha, imagens que eu posso colocar na categoria de belo, feio, sublime, grotesco, cômico ou trágico. E vai colar um em cada quadradinho desse daqui, tá vendo? Aí você vai descrever, por exemplo, aqui eu vou colocar algo belo, por exemplo, eu quero uma escultura do Michelangelo. Davi, por exemplo, é extremamente belo. Primeiro, pela técnica, segundo, que é racional, terceiro, é a perfeição. Ok, fechou. Não vale mais colocar a escultura do Davi, hein, galera, já dei a dica. Hã? Agora aqui, vamos lá para Sublime, a mesma coisa. Todo mundo vai colocar pôr do sol, quer ver? Ah, não, vou pegar uma cachoeira, vou pegar o Morro do Ernesto, uma foto que eu tirei lá com a galera, sei lá. Pensa numa fotografia assim que é algo sobrenatural, tá? Pode ser uma fotografia minha, uma fotografia que eu tirei, claro que pode. Tá? Se quiser algo autoral, fiquem à vontade. Eu quero desenhar algo belo, algo feio, algo sublime, algo grotesco, algo trágico, algo cômico. Pode? Pode. Professora, eu tenho uma pergunta. Pode falar, amor. E se eu quiser fazer isso digital, ao invés de, tipo, colar, só pegar a foto, fazer a colagem digital e te mandar assim? Pode fazer. Pode fazer, tranquilo. Okay, tá? Se quiser fazer se quiser fazer no computador e do computador já me mandar, não tem problema não, tá? Sem recortar e colar. À vontade, é isso que eu tô falando. Tem que ver o recurso que vocês têm, tá? Eu não quero dificultar a vida de ninguém, cara. Acho que o momento não é esse para ninguém, tá? É facilitar. Eu quero pegar uma imagem, copiar e colar aqui. Tô com minha apostila digital, vou te mandar daqui direto pro WhatsApp daqui, pode ser? Tá? Vocês entenderam? Turma. Sim, entendemos, eu acho. Pelo menos. Parte, sim. Vou voltar. Então tá, fechou? Então, ó, dúvidas a gente fala. Qualquer coisa me pergunte no grupo, no grupão, tá? Do plantão, das 15 às 16. E espera eu gerar atividade, gerar o grupo para vocês me enviarem. Vocês vão ter uma semana para fazer atividade, não se desespere, tá? Lembrando as 5 categorias.
belo, feio, sublime, cômico, trágico, 5 não, 6, trágico e grotesco, tá? Sem estresse, bem tranquilo, tá? A tarefa tá bem de boa, tá? Fiquem bem tranquilos. E, ó, foi bom demais falar com vocês, tá? Tá morrendo de saudade. Semana que vem a gente vai estar nesse formato também, tá bom? Se a senhora conseguir ver o negócio lá de teatro, a senhora avisa pra gente, por favor. Pode deixar, eu aviso. Daí eu coloco lá no grupo do teatro, tá? Beleza. E vê aí, se tiver alguém fora do grupo, aí me avisa que aí eu mando o link, tá bom? Um Tá. beijo no coração, ó. Beijo, queridos, até semana que vem. Tchau, Pro. Tchau, beijo, até semana que vem. Até semana que vem. Beijo, 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 beijo.